Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, meu amado irmão. Bom dia, na paz do Senhor. Estamos no nosso devocional, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 8. Abra, por favor, sua Bíblia nesse texto e vamos meditar nesse que é um capítulo muito importante nesse livro do profeta Zacarias. O que nós temos diante de nós é a promessa de Deus quanto à sua presença de volta sobre Israel. No livro do profeta Ezequiel, nós vamos ver que a glória de Deus, que a presença de Deus se foi do meio do povo por causa do seu pecado. Israel, por ter vivido longe de Deus, ter quebrado a aliança, ter abandonado a Deus, negligenciado a sua palavra, profanado o seu culto, desdenhado dos profetas, Deus deixou a sua glória de sobre Israel. Deus tirou sua glória de sobre eles. Deus retirou a sua presença do meio deles. E o resultado disso tudo foi o caos, a guerra, a confusão, inimizades, coisas terríveis aconteceram em Israel, como nós temos visto no devocional do profeta Isaías, Jeremias, Lamentações, enfim. Nós temos visto o que a ausência da presença de Deus produz. Mas agora, com essa restauração, com essa bondade de Deus, com essa misericórdia de Deus, que se apresenta novamente para a nação de Israel, essa presença de Deus é que traz toda essa bondade, restauração, vida e também bênçãos. E o texto sagrado vai dizer aí, então, no versículo 3 do capítulo 8, diz assim: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. A expressão aqui tabernacular, isso é habitar, eu vou botar a minha tenda de novo no meio de Israel. Foi justamente o que Deus fez quando Israel sai do Egito. Deus diz: eu quero que se faça uma tenda, o tabernáculo, eu vou morar no meio de vocês. A presença de Deus é algo que nós precisamos ter muito cuidado, muito carinho, muito respeito e cultivar essa presença, essa amizade, essa bondade de Deus de estar conosco. Quantas pessoas não estavam ali na época de Jesus e estando ao lado do Filho de Deus, ouvindo o Filho de Deus, ouvindo o Senhor da Glória, os seus ensinamentos, vendo curas, milagres, vendo o próprio Senhor da Glória ali no meio deles, e não aproveitaram essa oportunidade. Quantas vezes Deus nos oportuniza a oração, a leitura da sua palavra, momentos profundos, intensos de adoração, sua presença de forma toda especial, diferentemente do que acontece no seu quarto, quando você faz um devocional. É a presença de Deus no culto. Quantas pessoas abrem mão desses momentos tão importantes da presença de Deus, desvalorizando essa presença tão doce, tão bondosa, tão graciosa que é a presença de Deus. Quando você olha para trás e vê a sua vida sem a presença de Deus, quanta destruição. E a pergunta que eu te faço é: e se você estivesse sem a presença de Deus? Se toda a sua vida até esse momento você tivesse vivido sem a presença de Deus, como você não estaria? Entregue a vícios, a pecados, teria destruído sua própria vida, teria acabado com a sua própria vida com suas próprias mãos, e ainda teria destruído a vida de outras pessoas. Mas a misericórdia de Deus te alcançou, a graça de Deus alcançou você lá no dia da sua conversão e derramou sua presença em sua vida. Por isso, meu amado irmão, que você cultive a presença de Deus. E esse é o chamado aqui desse capítulo. Esse é o chamado de Deus para o povo de Israel, porque
muito se fala da cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém, como se fosse uma cidade totalmente especial. E ela é especial no sentido de que a presença de Deus esteve ali. O nosso Senhor Jesus andou naquela cidade. Mas veja, quando os judeus no Antigo Testamento e no Novo Testamento desprezam a presença do Messias, a presença de Deus, toda aquela cidade e todas as bênçãos que estavam sobre aquela cidade foram todas destruídas e aquela própria cidade foi queimada. A beleza, a grandeza, a grande bênção não está no lugar geográfico, mas na presença de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, da pessoa e da glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que você tenha todo cuidado na hora de orar, que você não faça isso de maneira displicente, que a sua vida de leitura da palavra, de meditação, seja envolvida em um ambiente de toda piedade, e não seja algo do acaso, de qualquer maneira, mas que você viva cada momento da sua vida, a sua vida devocional, compreendendo, discernindo diante de quem você está. E, obviamente, esse texto do capítulo 8 termina não apenas com as bênçãos de Deus que vêm junto com a sua presença e, de fato, recaem sobre nós de maneira maravilhosa, mas a missão que vem por meio dessa presença. Como Moisés entendeu muito bem, a diferença entre nós e os demais povos, Senhor, não é que o Senhor habita em nosso meio, que o Senhor está conosco. Não essa é a grande diferença entre nós e as outras nações. E essa é a grande diferença entre o cristão e o não cristão. É a presença de Deus. Essa consciência dessa presença, esse cultivar doce, amável que o cristão faz da presença de Deus, da valorização, da importância que o cristão dá à presença de Deus. E essa presença que é culminada de tantas bênçãos maravilhosas, familiares, conjugais, financeiras, do conhecimento da palavra de Deus, também traz consigo a própria missão da igreja. Olha aí, o versículo 23, assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está contigo. O mundo, as nações, as famílias ao nosso redor, o povo desta cidade, eles precisam da presença de Deus. E a presença de Deus está com o povo de Deus. Infelizmente, Israel continuou deixando Deus, mas a igreja permanece em Cristo Jesus. Você, meu irmão, que tem a presença de Deus, você deve amar e valorizar essa presença e cultivar piedosamente a presença de Deus, lembrando que todas as pessoas devem olhar para você e ver: ali tem um homem e uma mulher de Deus, ali tem alguém que ama a Deus, que cultiva a presença de Deus, e tudo que eu preciso é da presença de Deus, porque tudo que eu não tenho é Deus. Então eu vou me agarrar a essa pessoa, mas que quando essas pessoas se agarrem a você, você não as faça dependente de você, da sua oração, da sua leitura da Bíblia, da sua intercessão. Não faça isso. Que você tome essas pessoas que se agarraram a você, você as leve à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você as conduza à cruz e diga: agarre-se a Cristo, agarre-se você também, como eu estou agarrado à presença gloriosa de Deus. Que você se agarre à cruz de Cristo, tanto quanto eu estou agarrado a essa cruz. Essa é a missão do cristão, essa é a missão da igreja. Nós somos sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que seja você o instrumento para guiar outros à presença de Cristo. Que essa presença cultivada, valorizada, amada de forma tão piedosa, tão sensível por sua parte, seja também um instrumento de que outras pessoas, vendo essa presença de Deus em sua vida, por meio da cruz de Cristo, da palavra de Deus, da vida piedosa e santa que você está vivendo, se aproximem de você e que você não as faça dependente de ti, mas as faça dependente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, e que você cultive santa e piedosamente a presença de Deus e leve outros a cultivar também a presença de Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.